Hoje a gente vai tratar de um assunto bem sério. Na semana passada, a Haru, do canal da Haru, se você não conhece, eu vou deixar o link aqui e na descrição, ela fez um vídeo falando sobre a polêmica que foi gerada sobre o machismo nos animes. E como eu gostei muito do vídeo dela e achei bem importante, eu decidi dar continuidade à ideia e dar a minha opinião também sobre isso e indicar mais 5 animes Girl Power. E se você tá aí todo perdido e não tá entendendo nada do que tá acontecendo, no final de junho, uma blogueira feminista fez um post falando sobre como os animes eram machistas e como isso era uma cultura do machismo e como isso era negativo pro mundo. E entre as imagens que ela usava pra mostrar como os animes eram machistas, era uma imagem do Nanatsu no Taizai, que eu ainda não assisti. Mas a questão é que com tudo isso ela meio que generalizou e disse que todos os animes eram machistas e coisa e tal, e as pessoas ficaram bem chatboladas e começaram a defender os animes com a força de Pégaso. E é claro, né, a gente sempre quer defender aquilo que a gente gosta e aquilo com o que a gente se identifica. Mas em meio a tudo isso, as pessoas que ficaram revoltadas com o post dela não levaram em consideração alguns fatores. O primeiro deles é que a menina não conhecia todos os animes, é óbvio, porque, né, ninguém conhece. E ela teve a infelicidade de conhecer justamente aqueles que eram mais machistas e que eram os piores para ela ter visto. E o segundo fato, que é real, mas que é muito infeliz, é que realmente a maioria dos animes são muito machistas. E isso acontece porque, infelizmente, o Japão, que é onde são criados os animes, é um lugar muito machista. E o pior de tudo é que não é só o Japão. O mundo inteiro é muito machista. E isso é horrível. Mas é que quando as coisas estão institucionalizadas, a gente não percebe. Elas já estão tão inseridas na nossa sociedade que a gente simplesmente faz uma vista grossa e acha que aquilo é normal. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, para e pensa. A maioria dos animes, tanto shounen quanto shoujo, colocam a mulher num papel ridicularizado. Ou elas são super bobinhas e burras e frágeis, ou elas são tratadas como um objeto sexualizado. Quer ver só? Se você pensar agora em 5 animes desses gêneros que eu falei, você vai encher uma mão e vai saber bem mais do que 5 que fazem esse tipo de coisa. Não é tão difícil assim de achar. O problema é que, como eu já falei, quando criticam alguma coisa que a gente gosta muito, a gente se ofende e a gente quer defender aquilo, porque a gente gosta. Mas é muito importante a gente entender e aceitar que o Japão é machista sim e que existem muitos animes machistas. E essa é a única forma da gente não disseminar essa cultura e não passar isso pra frente, porque a gente tem o poder de não aceitar esse tipo de coisa. É mais ou menos o que a Haru falou no vídeo dela, que a gente pode boicotar não assistindo. Pra gente aqui no Brasil é bem mais difícil isso, porque as formas de assistir que eles vão saber que a gente tá dando público ou não são meio raras, então seria mais ou menos o Netflix e aquele outro site que é tipo Netflix, que você pode assistir os animes pagando os direitos. Normalmente a gente assiste esses animes por sites piratas, então a nossa audiência realmente não vai contar muito pra eles. Mas mangá vem pra cá. E mangá eles sabem o que a gente tá lendo lá e o que a gente não tá. Então se a gente boicotar os mangás que são machistas, isso sim pode ajudar muito. E outra polêmica do nosso universo que foi gerada quanto a isso foi o famoso caso do pôster do X-Men. Que eu sei, você aí deve estar achando que é a maior idiotice de todas. Mas com certeza, pra mim e pra você, isso não é ofensivo. Mas se você for analisar a situação e a situação atual do nosso país, isso é sim um problema. E isso é sim um incentivo à violência contra a mulher. É exagero? É claro que é. Mas nesse momento, nós, mulheres, precisamos desse exagero. É como se fosse uma forma de transição, que pra conseguir que tenha igualdade, nesse momento a gente precisa que tenha esse exagero pra realmente eliminar esse tipo de coisa. Porque por mais que no contexto do filme o Apocalipse e a Mística sejam rivais e inimigos e eles lutem realmente como iguais, digamos assim, porque, né, a força era diferente, mas... Enfim, não são todas as pessoas que vão ver aquele pôster na rua, que vão conhecer a história do filme e que vão saber que eles são inimigos e que eles estão lutando por um motivo e por causa de um roteiro todo. Uma criança que não é tão bem instruída quanto você ou quanto eu, que passa na rua e vê esse pôster, ela pode sim entender aquilo como um incentivo à violência. Por mais que a Mística não seja exatamente uma mulher e o Apocalipse não seja exatamente um homem, isso você só vai entender assistindo o filme. E se você pegar a silhueta dos dois,
você consegue perceber que é uma silhueta feminina e uma silhueta masculina. A violência é errada de qualquer forma, seja um homem batendo numa mulher, uma mulher batendo num homem, um homem contra outro homem, uma mulher contra outra mulher. Qualquer tipo de violência é errada e faz mal e é ruim. E as pessoas precisam passar a entender isso. Eu realmente queria muito, muito, muito que essa não fosse a nossa realidade e que esse pôster do X-Men pudesse circular por aí de forma livre e sem que as pessoas ficassem entendendo esse tipo de coisa. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente as coisas não são assim. Só que mudar isso só depende de nós, que somos os jovens de agora e que vão dar origem para as próximas gerações, e que a gente pode sim mudar essa consciência de que a mulher é inferior e de que a mulher sempre vai apanhar e que você tem capacidade e força física para bater em uma mulher. Porque no fim das contas todos nós somos pessoas, então por que todo mundo não respeita todo mundo? A gente precisa debater isso. Porque a gente precisa mudar essa realidade. E eu não vou ser hipócrita aqui. Eu já falei de vários títulos machistas. E alguns exemplos são High School of the Dead, Gantz e outros vários que eu não vou lembrar agora, mas tem muitos títulos machistas aqui no canal. E como eu disse, eu não quis assistir Nanatsu no Taizai, porque eu não achei que seria uma coisa agradável pra mim em um momento que eu ia realmente descontrair e me divertir. E esse exemplo eu posso usar pra outras coisas, como séries e filmes. Todas as coisas que eu acho que eu vou me sentir desconfortável assistindo, eu prefiro não assistir. E é por isso que eu sempre falo que eu não gosto de jogos de violência e de filmes que tenham muita violência ou violência gratuita. Mas então, se você é um cara, vamos fazer um exercício assim. Imagina que você é uma dessas personagens femininas que são objetificadas nos animes. Imagina como você ia se sentir se você estivesse lá dormindo e viesse uma pessoa e começasse a pegar nas suas partes íntimas. Ou então se você fosse uma menina e tivesse peitos e os caras usassem os seus peitos como apoio pra tirar. Isso não é engraçado, isso é horrível. Isso é falta de respeito por outra pessoa que é igualzinha a você e que tem os mesmos direitos que você. E eu me importo muito com as coisas que eu faço pra vocês aqui no canal. Eu realmente me preocupo com o tipo de exemplo que eu posso ser pra vocês. E é por isso que eu gostaria muito de saber que vocês são meninos e meninas que respeitam todas as pessoas, independente do gênero. Aliás, independente de qualquer coisa. Então aqui vão as minhas 5 dicas de animes Girl Power pra gente incentivar e mostrar pro mundo que no mundo dos animes tem muita coisa boa. O primeiro deles que eu quero indicar pra vocês, que eu já indiquei aqui outras vezes, é Nana, que tem review no canal, e que é um anime muito legal e que mostra como duas meninas podem ser sim muito independentes e ter a sua própria vida e se mudar e morar sozinha e serem muito legais. Nana é um anime ótimo porque ele é bem real e mostra como as meninas podem sim ser independentes e manter a sua própria vida. O segundo anime é Sailor Moon, porque são 5 meninas que salvam o mundo e a galáxia. E elas ainda têm que enfrentar todo o colégio e todas as outras questões da vida adolescente e mesmo assim elas são muito girl powers. O terceiro anime é Boku Dakegai Naimachi, que é bem recente e que é ótimo e que você pode ter assistido sem perceber isso, apesar de que eu acho meio difícil. Mas Boku Dakegai Naimachi também é um anime muito girl power, isso porque a mãe de Satoru é muito... Pensa só, ela cria o filho sozinha, ela é muito inteligente e muito independente, além de ser super moderna e mente aberta, né? O quarto anime que eu quero indicar pra vocês, na verdade não é um anime, é um filme da Ghibli e é A Viagem de Chihiro, que mostra como a Chihiro pode ser forte e conquistar os próprios objetivos. E por último, mas é óbvio não menos importante, é aquele que eu sempre indico pra vocês, que é Fullmetal. Fullmetal é todo girl power desde o começo até o final, até quem fez a história. Isso porque a escritora de Fullmetal é uma mulher, e é uma mulher que teve a capacidade de fazer um anime shounen de muito sucesso, com uma história maravilhosa e que tá cheia de gente muito legal dentro dela. Isso porque logo no começo, a mãe do Ed e do Ao já fia os dois sozinha. Além disso, tem a vovó Pinako, que tem uma fábrica de automeios, junto com a Winry, que é a sua netinha, que também é uma mulher super independente. Além delas duas, ainda tem a Izumi, que é a sensei dos dois, que apesar de ser casada e ter a família dela, ela também é uma mulher muito forte e super girl power, além de muito inteligente, né? E no fim das contas tem a Tenente Armstrong, que é super forte e manda na parada toda. E se você não gostar dessa parte, você pode ir pra outra versão, que ainda tem a Dante, que é a mulher mais inteligente e forte do anime.
E esses são os 5 animes que eu tenho pra indicar pra vocês. E eu espero realmente que vocês assistam. E caso vocês já tenham assistido, tem vários outros animes pra vocês verem aqui no canal e tirarem as suas próprias conclusões. Não esqueçam de deixar nos comentários pra mim o que vocês acham dessa história toda. E eu torço muito pra que não venha ninguém me comentar falando que isso é tudo mimimi. Porque não é. Se você é um cara e comenta que isso é tudo mimimi, você cai no conceito de qualquer pessoa. É muito fácil você comentar sobre um tema quando você não é a vítima desse tema. E a gente se vê na semana que vem. Kiss!